Olá, bom dia a todos os irmãos da Igreja Batista Videira. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e nós estamos desde julho, 19, 26 de julho, 2 domingos, 2 de agosto e agora 9 de agosto, estudando sobre o livro de Tiago. E tem sido muito enriquecedor. Hoje, então, nós vamos finalizar esse estudo, que na verdade é um livro de 5 capítulos. E hoje nós vamos estar, então, conversando um pouquinho, refletindo sobre os ensinos desse 5º capítulo do livro de Tiago. Um livro muito interessante, porque ele foi escrito mais ou menos entre 48 e 52 depois de Cristo, mas os ensinos, as orientações, elas são super atuais. E o fantástico da Bíblia é exatamente isso, né? Porque, embora ela tenha sido escrito por homens, ela é um livro super atual. Você pode ler daqui a 15, 20, 30 anos e vai ser como se tivesse sido acabado de ser escrito. Por quê? Porque foi escrita por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, todos os assuntos, como eu já falei em outro estudo aqui, você encontra na Palavra de Deus. E todos vão te trazer orientações para o hoje. E daqui a 30 anos para o hoje, ou seja, ela vai ser sempre atual, porque a Palavra de Deus, ela é assim, ela é viva, ela é eficaz e ela vem de encontro às nossas necessidades, porque é Deus falando conosco, por isso Ele deixou a sua palavra. Então hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre o livro de Tiago. Vocês já sabem muita coisa sobre esse livro, né? O capítulo 5, que é o assunto de hoje, ele tem como tema geral a disciplina cristã. Na vida tudo requer disciplina. E não poderia ser diferente na nossa relação com Deus, na nossa caminhada com Deus, com Cristo, nessa vida que nós abraçamos um dia, que é viver em obediência à palavra do Senhor. Então, esse livro ele vai falar sobre a disciplina cristã, e ele é dividido em 5 tópicos ou 5 pontos. Então ele é muito assim didático também. E então vamos começar com o primeiro ponto, que vai do verso 1º ao 6º, capítulo 5 do livro de Tiago, o último capítulo. Então, esse primeiro tópico, ele vai falar sobre os perigos da riqueza. A riqueza é um problema sério, não o dinheiro em si, mas o que esse poder, o dinheiro pode fazer com o ser humano. Parece-me que aqui, nesse tempo aqui, onde Tiago escreveu essa carta, os cristãos estavam sofrendo grandes opressões de proprietários ricos, de pessoas que tinham poder aquisitivo grande, estavam oprimindo aquelas pessoas menos favorecidas. Mas vamos lá ver então o que o texto fala para a gente poder extrair aqui os ensinos de Tiago. Então, Tiago 5, de 1 a 6, vai falar sobre os perigos da riqueza. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Bom, se o rico pensa que nunca vai chegar o dia dele, que ele nunca vai sofrer nenhum dano, porque ele tem um poder aquisitivo muito grande, Tiago aqui está falando que ele vai chorar um dia pela miséria dele,
pode ser um pouco contraditório, né? Como uma pessoa rica pode chorar por sua miséria? Vamos lá. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Então, como eu disse aqui, parece que nesse momento aqui, histórico, né, os menos favorecidos estavam sendo oprimidos pelos proprietários de terra, pelas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Então, essas pessoas menos favorecidas que trabalhavam para os proprietários estavam sendo usurpados. Nem aquilo que era de direito deles, que era o salário deles, esses ricos estavam dando. Obviamente, deviam estar acomunados com alguém também de índole má, ruim, de caráter duvidoso, e estavam aqui tirando aquilo que era de direito dos trabalhadores. As pessoas, elas ricas, claro que sempre tem exceções, né, irmãos? Mas na grande maioria, as pessoas ricas, elas pensam que nada vai acontecer com elas, porque elas têm dinheiro, porque elas têm coisas. Então, elas dão muita importância ao ter do que ao ser. Então, geralmente, as pessoas ricas, elas são muito gananciosas. Nunca o que elas têm, ou na grande maioria das vezes, o que elas têm é suficiente. Então, elas querem sempre mais, 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 e parecem com isso ser sacos sem fundos, né? Porque nunca é o suficiente por conta da ganância dessas pessoas. Eu quero frisar aqui que Tiago, ele não está falando que o dinheiro, ou ter dinheiro, é pecado. Pecado é o dinheiro te possuir a ponto de você fazer maldade com as outras pessoas que são menos favorecidas, principalmente se você tem uma posição mais elevada, se você tem um poder aquisitivo maior. E aqui, no caso, Tiago está falando sobre os empregados, né? Então, se você é um patrão e você, por conta da sua posição, você subjuga o seu funcionário e você tira dele o que lhe é por direito, simplesmente por ganância, né? Para que você tenha mais, muito mais, e não paga aquele funcionário, não dá a ele o que ele fez por onde merecer, que foi através do seu trabalho, isso sim é pecado. E aí Tiago, ele fala que essas pessoas ricas, embora pareçam que nada acontece com elas, um dia elas vão chorar e prantear pelas vossas misérias, pelas misérias dela. Por quê? Porque bens, eles perecem, eles vão ficar aqui, né? Ninguém leva carro, ninguém leva casa, ninguém leva joias para o caixão. Essas coisas que as pessoas gananciosas querem muito adquirir, dinheiro, carros de primeira linha, casas magníficas, isso tudo, até as joias, até o ouro. Aqui ele fala que a prata e o ouro vai criar ferrugem. No sentido de que essas coisas, elas ficam nesse mundo. Essas coisas, elas não são coisas que você vai levar para a sua eternidade. Então, as pessoas que não pensam na finitude, não pensam que um dia
elas vão cessar aqui nesse mundo, vão morrer, mas sua alma continuará. Então as pessoas que não cuidaram da sua alma, da sua vida espiritual, não entregaram a sua vida a Cristo, não adianta ser rica, não adianta ter poder, não adianta ter milhões, trilhões, porque vão perecer. Pior, vão perecer longe de Cristo. Não vão levar nada que juntaram, né? E vão perecer longe de Cristo. Então essa palavra ela fica para os cristãos que sofrem opressões, que sofrem injustiças de patrões, né? Para que essas pessoas fiquem firmes e saibam que Deus é o nosso justo juiz. Deus, ele olha para essas pessoas que estão sofrendo e olha também para aquelas pessoas que estão fazendo essas pessoas sofrerem. Lá em Provérbios 14:31 diz o seguinte: o que oprime ao pobre insulta àquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Então, o dia para esses maus ricos, para essas pessoas que maltratam os seus funcionários, tiram deles o direito que eles têm por pura ganância, pura maldade, pura avareza, um dia eles vão chorar e prantear, porque eles vão perceber que eles são pessoas miseráveis, porque juntaram tesouros para esse mundo e não tesouros para o céu, para a vida eterna, que são as nossas obras, que são as coisas que a gente faz para Deus. E só o crente em Jesus sabe o quão valoroso é você dedicar a sua vida e ter suas raízes voltadas para o alto e não para esse mundo, porque tudo isso aqui vai acabar. E a gente já está percebendo isso, que já estamos no princípio das dores, não é mesmo? Então aqui fica esse ensino de que aquelas pessoas que entesouram para si, para esse mundo, elas vão dar contas a Deus de seus atos e, se não forem salvas, e obviamente não são, elas irão sofrer muito por conta das suas más escolhas. O segundo ponto vai falar sobre perseverar em meio às provações. Muito interessante. Depois dele falar sobre todas essas injustiças que estavam acontecendo, né, com os trabalhadores, ele vem com essa palavra de conforto. Olha, perseverem nas provações, nas tribulações, porque há recompensa na perseverança em meio às provações e tribulações. Diz lá de 7-11: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha, aqui a gente tem muitos ensinos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, como eu disse, essa questão da paciência, né, esse ensino de ser paciente em meio às provações, ele vem logo em seguida a essa coisa assim difícil que estava acontecendo aqui, né, dos funcionários, dos trabalhadores estavam sendo usurpados, né, não estavam sendo reconhecidos no seu trabalho e roubados pelos seus patrões. E aí Tiago, em seguida, porque essa carta ela foi escrita para judeus cristãos, né? Então, fique bem claro isso. Em seguida, Tiago fala, olha, sede pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, esse mundo
A gente vai ter aflições mesmo, a gente vai ter muita injustiça. A justiça do mundo não é como a justiça de Deus. Além de ser lenta, ela é muito relativa, ela vai muito para a parte subjetiva, às vezes, dependendo do que está se pleiteando. Enfim, nunca vai ser uma coisa justa, embora seja justiça. Mas Tiago recomenda aqui que nós esperemos no Senhor, esperemos a vinda dele, ou seja, tudo que a gente estiver passando aqui nesse mundo de tribulação, que nós sejamos perseverantes, que nós sejamos pacientes, firmes e que tenhamos olhar naquilo que nos espera, naquilo que nos aguarda, que é a glória celestial, que é a vinda do Senhor para nos levar com Ele e habitarmos na Canaã celestial, longe de toda injustiça, longe de toda dor, longe de todos os problemas, dificuldades, que tudo isso faz parte aqui desse mundo, né? E ele fala uma coisa muito interessante, o lavrador, ele espera com paciência o fruto da terra. Ele não acelera o processo lá da plantação. E ele cita até 2 tipos de chuva, a temporã e a serôdia, né, que são 2 tipos de chuva que são muito importantes para a plantação. Um para o preparo da terra, que é a temporã, e a serôdia, que é para a colheita, que também é muito importante, para que o fruto seja um fruto bonito, seja um fruto agradável, para que essa colheita seja uma boa colheita. É importante, então, que aguarde essas 2 temporadas, essas 2 chuvas. Então, na nossa vida também é assim, na vida cristã, ela também não é só feita de alegrias, de momentos felizes, mas também de muitas tribulações, de muitas provações. Então, nós devemos passar tanto pelos problemas momentos alegres, como pelos momentos tristes de tribulação, da mesma forma, com a mesma postura, pacientes, esperando no Senhor, fortalecendo o nosso coração no Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, é isso que nos faz permanecer na caminhada firmes, fortes, não desanimados, mas sabendo que tudo que a gente passa de ruim aqui vai passar, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. E a nossa salvação está assegurada em Cristo Jesus. Então nada pode nos separar, nada pode nos roubar a salvação em Cristo Jesus. Não é a tribulação, não é a dor, não é a doença, nada. Muito legal, né? E ele ainda fala assim, ó, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. E aqui ele cita Jó. Quem já leu o livro de Jó, nossa, vai ver que foi uma tragédia total. Porém, Jó, ele ficou firme no Senhor. E a recompensa dele no final foi redobrada, triplicada. Enfim, tudo que ele perdeu, ele ganhou demasiadamente mais. Mas o importante não é isso. O importante é a postura de Jó no meio da provação. E olha que não foram poucas, hein? Convido você a ler o livro de Jó, depois que estudar aqui Tiago conosco. É muito interessante e tem muitas lições importantes também para a gente. E não ficar se queixando uns com os outros, né? Isso já é uma coisa feia, que é uma coisa que é condenada por Deus, essa coisa de ficar se lamuriando, se queixando uns para os outros. Não, nós devemos levar as nossas queixas, as nossas angústias para o altar do Senhor, depositar nele a nossa confiança e ter nos profetas que Tiago citou aqui e no próprio Jó exemplos de perseverança, ver o que eles passaram, a postura que tiveram adequada diante do Senhor e como foram honrados, né? Isso aqui é importante. O terceiro ponto vai falar sobre evitar juramentos. Olha, quem ficou aqui no abecedário comigo viu que o N era de não, né? E aqui, evitar juramentos, nesse terceiro ponto do estudo do livro
de Tiago, do capítulo 5, verso 12, vai falar exatamente sobre isso. Mas, sobretudo, meus irmãos, porque ele está falando para crentes, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Bom, aqui Tiago, ele fala que o cristão ele tem que ser alguém verdadeiro. E como que a gente pode ser verdadeiro? A gente é verdadeiro através daquilo que a gente vive e a nossa vivência tem que estar em consonância com aquilo que a gente fala e vice-versa. A gente fala tem que estar em consonância com aquilo que a gente vive. Mas o crente em Cristo, ele não deve ficar jurando, eu juro por Deus. Olha, a gente já ouviu essas expressões, né, esse tipo de postura várias vezes, em várias situações. A pessoa, para querer ser acreditada, né, querer que os outros acreditem naquilo que ela está falando, fica jurando pelo céu, pela terra, por Deus, pela minha mãe morta. Nunca jura por si mesmo, né? Você já logo percebe que a pessoa já está mentindo. Mas o crente, ele tem que falar sempre a verdade. Então a palavra dele, ela é a que vale. Se ela está falando que é sim. Por quê? Porque tem uma vivência, esse cristão, que demonstra que aquilo que ele fala, você pode acreditar que é verdade. E quando fala que não, é não. Então, aqui nesse ponto de evitar juramentos, ele fala exatamente sobre isso, né? Que a palavra do crente ela deve ser sim, sim e não, não. E nós devemos ser reconhecidos por pessoas que têm palavras, né? Que aquilo que é dito pode ser acreditado, porque as nossas ações, os nossos comportamentos indicam quem nós somos. Então, nada de juramento. O quarto ponto vai falar sobre buscar a Deus em oração, que vai do versículo 13 ao 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Tiago aqui ele fala sobre a importância da oração na vida do crente. Orar, irmãos, em quaisquer circunstâncias. Orar sempre. A oração, vida cristã sem oração não existe. A vida cristã ela tem que ser permeada, ela tem que ser vivida em oração constante, em conexão constante com o nosso Pai Celestial. E em qualquer circunstância, está alguém entre vós aflito? Ore. Então, na tristeza, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Oração de gratidão é um louvor a Deus também. Né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Nessa época, o azeite ele era utilizado para várias situações, tanto para unção, como unguento, para sarar, tinha um efeito medicinal também. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o poder da oração. Né? Como que a oração ela move o coração de Deus, porque não é quem ora que tem poder, mas é para quem nós oramos. Essa pessoa para quem nós oramos, ela tem o poder de mudar qualquer situação, inclusive de curar de doenças, de perdoar pecados. Às vezes você está enfermo, emocionalmente falando, por conta de
questões mal resolvidas, às vezes uma culpa que você carrega e você não percebe que Deus ele pode levar esse seu fardo, que através da oração, da confissão, Deus pode tirar esse sentimento de culpa e te botar uma leveza no coração, te botar paz e você se sentir perdoado dos seus erros, das suas más escolhas, arrependido, você pode voltar a ter até a sua saúde emocional. Então tem muita coisa que às vezes a gente carrega sem necessidade, porque a gente não leva em oração a Deus, porque a gente não divide com o nosso próximo aquele fardo que a gente está passando e para que Ele nos ajude em oração, enfim. O que nesse quarto ponto aqui eu gostaria de destacar é que a gente deve buscar a Deus em oração em quaisquer circunstâncias, em todos os momentos, felizes, alegres, bons, ruins, fartos ou de escassez, a gente sempre deve estar buscando a Deus em oração, levando a Ele as nossas petições e sempre também agradecendo por tudo que Ele fez por nós e até por o que ainda fará, né? Isso é fé também. Então a oração ela também está muito ligada à nossa fé em Deus, ao nosso relacionamento com Ele, né? Se a gente caminha com Deus, acreditando que Ele é um Deus poderoso, que é um Deus capaz de mudar toda e qualquer situação, a gente vai obter grandes frutos com relação a isso. E o último ponto, finalizando esse capítulo, vai falar sobre ministrar aos desviados, que é o de 19 a 20. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter o erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O nosso empenho aqui nessa terra como discípulos de Cristo é compartilhar a palavra de Deus com aquelas pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor. Não tem alegria maior do que você levar uma pessoa aos pés de Cristo, fazê-la conhecer o Senhor, o plano da salvação e ser um instrumento, né, para que o Espírito Santo opere nessa pessoa e ela venha a ser salva por Deus. Mas Tiago fala que muito melhor ainda muito mais prazeroso ainda e ele não poderia terminar uma carta, um livro, de uma maneira melhor do que essa. Muito mais prazeroso você ter compaixão, você ter amor por aquela pessoa que um dia, por algum motivo, se desviou do caminho, está longe do Senhor, conhecendo a palavra de Deus, mas por algum vacilo de momento, ele se extraviou, ele se desviou. Se você ama essa pessoa, se você tem compaixão por essa pessoa, você não desiste dessa pessoa, porque Deus nunca desiste de nós, né? Então, aqui vai um ensino, que a gente não deve desistir dessas pessoas que por algum motivo se desviaram da palavra, mas a gente deve continuar orando, deve continuar buscando, se interessando, mostrando acolhimento, afeto e principalmente mostrando que o perdão de Deus está sempre aberto, pronto, Deus está sempre pronto a perdoar. A gente lembra aqui o filho pródigo, se afastou do pai e depois ele se arrependeu, voltou e foi recebido com o quê? Com bezerro, com joias, com festa, com muita alegria, porque é um filho que tinha se perdido, tinha ficado longe do pai, mas se arrependeu e voltou. Então é assim que a gente deve fazer também com aqueles que estão desviados. Orar por eles, não desistir deles, ir atrás deles, falando da palavra, fazendo-os reconhecer os seus erros e que as suas escolhas está fazendo mal para aquela vida, né? E que a gente seja um instrumento de Deus para trazer essas pessoas para o convívio do Senhor. Bom, é um capítulo pequeno, relativamente pequeno, né? 20 versículos, mas
quantas lições a gente pôde aprender, né? Do livro todo. O livro é um livro maravilhoso, eu tenho certeza que os irmãos aprenderam bastante sobre esse livro de Tiago. E mais importante é que isso não fique só no nosso intelecto, mas que fique no nosso coração. Porque aqui, na nossa cabecinha, é só um conhecimento a mais. Mas quando a gente grava no nosso coração, o que tem escrito dentro da palavra coração? Ação. Então, quando a gente grava aqui, a gente traduz esse conhecimento, transforma esse conhecimento em ação. Então, a gente vive. Não adianta a gente saber a Bíblia de cor, saber todos os ensinos, mas não praticar. É importante a gente praticar. Bom, hoje é Dia dos Pais e eu desejo então que todos os pais que nos assistem, os pais da Igreja Batista Videira, tenham um dia feliz, um dia com muito carinho, com muito amor. E queria deixar para vocês uma frase de Ramona Kramer-Tucker, que fala: se você quer entender o amor, olhe para o comportamento e não para o sentimento. Se você quer entender o amor, olhe para o comportamento e não para o sentimento. Então, papai, eu espero que vocês, com o viver de vocês, estejam demonstrando através das ações o sentimento do amor pelos seus filhos. Porque os filhos, eles observam o nosso comportamento. Então, que o vosso comportamento esteja transmitindo, esteja revelando todo o amor que vocês sentem pelos seus filhos. Tenham um domingo muito feliz e a gente se vê em outra oportunidade. Tchau!